Olá, seja bem-vindo ao Instagram e YouTube da Igreja United. Antes de começarmos, envie esse link para aqueles que você ama e que precisam receber uma palavra transformadora. Nosso culto está prestes a começar. Como todos sabem, hoje nós estamos continuando a série chamada Cadê o Meu Varão? E talvez, enfim, a gente vai entrar já aqui na palavra. Tá saindo legal o microfone aí? Oi? Eu não consigo me ouvir. Me bota aqui. Agora sim. Agora ficou bom. Parece que... Mas aí tá ouvindo legal, né? O pessoal daí está ouvindo, né? Glória a Deus. Antes de entrar na palavra, eu quero fazer um ensaio com você de como se comportar bem na Igreja United para ouvir a palavra. Amém? Aqui a gente dá uma aula de etiqueta, de como nós esperamos que as pessoas se comportem na nossa casa. Né? Amém? Então, repita comigo. Aleluia! Aleluia! Amém. Isso é uma coisa que você pode fazer durante a pregação. Né? Você também pode repetir... Eita glória! Eita glória! Amém. Mas o quê? Prega, pastor! Ou então você pode falar igual a Núbia. Cadê a Núbia? Jesus terrível! A Núbia, cadê a Núbia? A gente não veio hoje. Ela está lá atrás, né? Gente, o da Núbia é o melhor. Jesus terrível! Quando eu ouvi isso... Eu estremeci no meu lugar, meu Deus do céu. Mas o que a gente pode falar, Igreja United? Oi? A gente já falou, glória a Deus. Fala a Deus. Essa é a gente fala quando a gente, tipo assim, tá pensando em outra pessoa. Fala a Deus, fala com o meu irmão, abre o olho dele. Isso aí, fala comigo também, né? Porque precisa cortar em você também, não só no seu irmão. Amém, queridos? Glória a Deus. Foi só para a gente dar uma descontraída aqui. Mas como todos sabem, nós estamos na série Cadê o Meu Varão? Onde nós estamos falando não só... o foco dessa série, eu creio que não é estritamente em relacionamento, mas é no posicionamento do homem, e também vai chegar, né, o dia que nós vamos falar sobre as mulheres, mas a gente está dando um enfoque muito nos homens, porque vemos que é uma demanda, não só da igreja, mas uma demanda geral da sociedade, né, para que os homens se levantem, assumam o seu lugar, amém? E hoje a palavra, se você quer anotar um título para a palavra dessa noite, né? O nome da série é Cadê o Meu Varão? Mas o título da palavra nessa noite é Fala Profeta. Então eu quero estabelecer aqui uma nova cultura. Agora a gente vai fazer algo aqui entre os homens da casa. Mulheres, nos apoiem, como é que é? Apoio moralmente, nos apoiem moralmente. Mas... olha aí, acha um irmão aí do seu lado, né? Vira para ele e fala profeta. Não, fala com convicção. Igual quando você chega no futebol todo animado, né? Cadê? Chega alguém aqui, que você faz aquele cumprimento. Levanta aí, homens, levanta aí. Chega aqui, Arthur. Porque fala sério, quando você chega no futebol, quando você chega no churrasco com a rapaziada, vocês já fazem assim, Você viu como encaixou? Dá aquele estalo perfeito na mão. Vamos ver se vai dar certo. Fala, profeta. Diz aí pro seu irmão, fala, profeta. Glória a Deus, isso aí. Dá um soco no peito do teu irmão, dá uma sacudida nele. Pode sentar. E hoje essa palavra é para você, profeta. Amém? Nós temos falado muito sobre isso, né? Que o Senhor nos chama para ser reis, profetas e sacerdotes. Mas hoje eu quero enfatizar, né, no posicionamento do profeta. Amém?
O homem ele foi chamado para ocupar um lugar de autoridade. Você sabia disso? O homem foi chamado para ocupar um lugar de autoridade. Seja assumindo autoridade sobre a sua própria vida, amém? Seja assumindo autoridade, e assumir autoridade é assumir responsabilidade, amém? Assumir responsabilidade sobre a vida de outras pessoas. E como você pode fazer isso? Casando. É um ótimo exemplo como o homem pode assumir a sua posição de autoridade. Casando, se tornando cabeça de um lar, se tornando, né, o líder de uma casa. Tendo filhos, colocando filhos nesse mundo, fazendo esses filhos crescerem à imagem do seu caráter, né? E isso é responsabilidade, amém? Uma outra forma, um outro exemplo, poderia citar muitos exemplos aqui, mas um bom exemplo, por exemplo, é abrindo uma empresa, né? Talvez o Senhor te chamou para abrir uma empresa, para ser um empreendedor, né, para ir lá, dar as caras, assumir a responsabilidade de uma folha de pagamento, né? Só quem é empresário sabe disso, né? Todo mês tem que pagar a folha de pagamento, tem que pagar os tributos, os impostos, ser justo em todas as coisas. Um outro exemplo também de você assumir a sua responsabilidade e a autoridade que o Senhor tem para os homens nessa terra é atendendo ao chamado para o ministério. Talvez você tenha chamado pastoral, ou o Senhor tem um chamado profético sobre a sua vida. O Senhor te chamou para ser um evangelista da palavra, né? E uma forma de assumir o seu lugar de autoridade é atendendo ao chamado, dizendo: Senhor, eis-me aqui. Envia-me a mim, amém? Então, queridos, os homens, eles são chamados para liderar, né? Os homens, eles servem a humanidade liderando o caminho, amém? Você está aqui comigo? Amém? Fica ligado, porque eu tenho muita coisa para pregar e eu vou terminar esse culto 7h40, em nome de Jesus. Vou conseguir, o Senhor vai fazer uma dobra do tempo aqui. O tempo vai parar agora, em nome de Jesus. Para! Nós somos chamados para liderar, servimos a humanidade liderando o caminho, né? Um outro exemplo também, os mais jovens, eles devem servir os mais experientes. A palavra fala sobre isso. Os mais jovens devem servir aos homens mais velhos. Mas os homens mais velhos, eles também precisam servir aos homens mais novos, né? Aconselhando, trazendo sabedoria, dando exemplo, liberando destino, trazendo direção. Então, não importa aonde você esteja, se você é solteiro, se você é casado, não importa se você é novo, se você é criança, é adolescente, é adulto ou já é idoso, sendo homem, Deus te desenhou para exercer a autoridade. E isso é muito importante dentro do que a gente vai pregar hoje aqui, nessa noite, amém? Então, fica ligado aqui comigo, amém? Abre a sua Bíblia comigo lá, deixa a sua Bíblia aberta em 1 Timóteo, capítulo 3. A gente vai começar aqui a partir do versículo 1. Mas aqui em Timóteo, querido, a gente vai encontrar alguns atributos que devem ser encontrados nos homens que desejam liderar a casa de Deus. Essa é uma carta, nós chamamos a carta de tanto a 1 Timóteo quanto a 2ª carta a Timóteo e a carta de Tito também, nós costumamos chamar de cartas pastorais, porque é a carta de um apóstolo escrevendo para aqueles que ele levantou como pastor para liderarem igrejas em determinadas regiões, amém? E talvez você pense, pastor, então isso não se aplica à minha vida, porque nem todos são chamados ao ministério. Mas um detalhe que você vai observar aqui é que todos esses pontos, né, que o apóstolo Paulo destaca para Timóteo, que devem ser encontrados na vida do homem que vai assumir o pastoreio da igreja de Cristo, é um padrão de caráter que, na verdade, todo homem deveria ter. Na verdade, Paulo traz essa orientação a Timóteo para que ele levantem homens que sejam um exemplo para que todos os homens da igreja de Deus sejam dessa forma. Amém? Então não é um papel só do pastor ser um homem de caráter.
Não é um papel apenas do pastor liderar pelo exemplo. É o papel de todo homem. Amém? De todos os homens. Mas, e como eu disse, a gente pode tomar esses princípios como princípios que vão guiar o homem de Deus a assumir o seu lugar na liderança, seja na sua vida pessoal. Eu falei um pouco sobre isso semana passada. Muitos homens não lideram nem as suas próprias vidas, né? Cada vez mais, os homens têm saído mais tarde de casa. Isso é uma realidade, né? Temos adolescentes de 30 anos de idade, né? Temos adolescentes de 40 anos de idade, né? Que ainda, né, estão na casa dos seus pais, né? Se você tem um filho na sua casa com 30 anos de idade, querido, expulsa ele de casa. O da Paulinha já vai casar, né? Já está arrumado. Cadê? Cadê o Natan? Cadê o profeta? Aí, ó. Aí, profeta. O varão já arrumou a varoa, já está com a data marcada, já está no caminho certo. Isso aí, profeta. Glória, mãe. Obrigado, Jesus. Ô, querido, quer dar uma alegria para sua mãe é você ir embora de casa. Meu Deus. A minha foi tão esperta que ela saiu antes de mim. Ela falou, ó, vocês já estão grandes, vocês sabem se virar, fica aí você e seu irmão, eu vou embora lá para o interior, viver a minha vida, né? E vocês trabalhem e se virem por aí, é desse jeito, amém? Porque nós homens somos chamados para assumir esse lugar de risco, para ir na frente, né? Querido, até a sua estrutura física é diferente, né? Tem pessoas malucas hoje em dia, malucas, né? Que não dão ouvidos à ciência, à biologia, enfim, às ciências naturais. Mas todo mundo sabe, né? Daniel está aqui, ele é nosso fisioterapeuta oficial da Igreja United. Sempre que o meu pescoço trava, ele que me ajuda. Porque além de fisioterapeuta, ele é ungido, né? Então ele tem a técnica e a unção. Já fiz um merchan. Mas o osso do homem é diferente, não é? Né? O tendão, músculo, né? Os hormônios, tudo, até o cérebro é diferente. Né? Eu não estou dizendo que é melhor, ok? Não estou dizendo que é melhor, porque o Senhor tirou a costela do lado, né? O Senhor não tirou o ossinho, a mulher não foi o osso do mindinho, nem um osso, sei lá, né, da cabeça, do lado. Né? Eles trabalham juntos, mas eu estou focando aqui no homem. Amém? O seu fêmur é mais resistente. O seu soco é mais forte. Você foi feito para ir na frente e assumir o risco. Amém? Quando a barata aparece, você não vai embora. Você fica. Quando a lagartixa aparece, você não deixa a sua mulher sozinha no quarto. Você diz, mulher, deixa comigo. Quando aparece o rato, então, misericórdia. Fala, Deus. Agora é que você fala. Fala. Homem é feito para isso, querido. Amém? Então, através dessa palavra que hoje nós vemos que esse papel de liderança, ele precisa ser um papel ativo e não passivo. Amém? O Senhor colocou o homem numa posição, num lugar de ser um homem ativo e não um homem passivo. Sim, eu vou falar muito essa palavra hoje, fique pronto. Amém? Os homens, eles não foram chamados para passividade não tem nenhum ponto da sua vida que o homem pode ser passivo. Ele não pode assumir o lugar de passividade em nenhuma área de sua vida. Onde encontramos passividade masculina, iremos encontrar caos e desordem. Onde encontramos passividade masculina, iremos encontrar pecado e morte. Iremos encontrar falta de fé e falta de esperança. O homem não foi chamado para ser passivo. Ele foi chamado para ser
ativo em tudo que o Senhor te chamou para viver. Como assim, pastor? Em todos os sentidos. E sim, eu estou falando até o sexual também. Mas não só sexual. Eu não quero ficar só nesse pontinho controverso. Amém? Eu estou falando de caráter. Tem homens que são passivos no caráter. Sendo passivo no caráter, ele vai ser o quê? Mau caráter. Existem homens que até se julgam serem bons, mas eles são tão passivos, tão ausentes, que a sua ausência, a sua passividade acaba gerando mal, acaba gerando uma má criação de filhos. Mas eu não fiz nada. Exatamente, você não fez nada. E esse é um dos grandes problemas da sociedade, os homens que não fazem nada. Querido, o homem que não faz nada é um homem passivo. Um homem que não faz nada em relação à sua vida financeira é um homem passivo. O homem que não faz nada para proteger a sua casa e a sua família é um homem passivo. Um homem que não assume a responsabilidade da sua própria vida. Meu Deus, não é esse lugar que o Senhor preparou para você. Amém? O homem, assim como a mulher, ele tem um papel a ser desempenhado, que Deus desenhou. Amém? Como eu disse, não é que um é melhor do que o outro, mas os papéis são diferentes. E isso é importantíssimo demais. Eu acho interessante que eu tenho visto até mesmo psicólogos que nem são cristãos, não são cristãos, mas têm falado totalmente contra essa agenda, né, pós-moderna, pós-verdade, essa agenda woke, de que não homem e mulher é igual, de que... Não, gente, os psicólogos, né, sensatos, que nem são cristãos, eles estão vindo a público dizendo, gente, não é. Vai dar problema, não é assim que funciona. O corpo é diferente, a psique é diferente, os hormônios são diferentes, os papéis são diferentes. Gente, lembra da aula de biologia da 5ª série. Isso é matéria de 5ª série. Homem e mulher é diferente. E Deus criou desse jeito, e quando o Senhor criou, Ele olhou e disse o quê? É bom. Na verdade, Ele não disse que é bom, Ele disse que é muito bom. Quando o Senhor fez o céu, Ele disse que é bom. O céu Deus chamou de bom, a terra Deus chamou de bom, né? As estrelas, o oceano, os seres vivos, o Senhor chamou de bom. Mas quando Ele olhou homem e mulher, do jeitinho que Ele fez, Ele disse, isso é muito bom. Amém? E eu quero viver esse muito bom, em nome de Jesus. Então, esse papel a ser desempenhado, desenhado por Deus, ele não pode ser negligenciado, ele não pode ser negociado e ele não pode ser ignorado, em nome de Jesus. O profeta, ele precisa assumir postura de profeta. Amém? O homem precisa assumir postura de homem. Mas eu não estou falando qualquer homem, mas homem criado à imagem e semelhança de Deus. Amém? O rei, ele precisa assumir a sua postura de rei. E o sacerdote precisa entrar no chamado celestial. Pastor, mas eu não tenho chamado ministerial. Querido, talvez você não tenha chamado ministerial, mas lá em Gênesis 1, capítulo 1, versículo 26, a gente vai enxergar o seguinte, coloca aí para mim, produção, por favor. Gênesis 1, 26, vai dizer o quê? Façamos o homem. Aqui é o momento onde Deus cria o homem. Façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. Ele continua, domine ele. Talvez você não tenha um chamado para exercer um ofício ministerial na igreja local. Mas se você é homem, querido, originalmente, você foi chamado, você tem um chamado celestial sobre a sua vida para desempenhar aquilo que Deus desenhou para o homem desempenhar.
Talvez você não tenha um chamado celestial de ser um ministro do evangelho, um pastor, um evangelista. Mas antes de criar pastor, antes de criar nação de Israel, antes de criar qualquer coisa na terra, a primeira posição de autoridade que Deus estabeleceu aqui nessa terra foi o homem. Você foi criado à minha imagem e à minha semelhança. O seu trabalho é dominar e administrar toda a terra. Muito mais do que só a sua própria vida, né? O homem ele é chamado para liderar o caminho. Veja bem, esse é o desenho original de Deus. Eu sei que ele foi quebrado pelo pecado, mas hoje, em Cristo Jesus, ele restaura a nossa posição. Hoje, em Cristo Jesus, os homens estão sendo restaurados a assumir novamente a imagem e a semelhança do Criador. Os homens estão chamados a novamente, o apóstolo Paulo, ele até chama, ele diz, né, que o Senhor, ele está criando em nós um novo tipo de homem. Porque até ontem, o único tipo de homem que você conhecia era o desenho do homem caído. Era o desenho do homem carnal, era o desenho do homem sem fé, era o desenho do homem sem Deus, era o desenho do homem que não assume responsabilidade, era o desenho do homem que vive apenas para suas próprias vontades. Mas agora em Cristo Jesus estamos sendo transformados, amém, profetas? Gostei, muito bom. Estamos sendo transformados a assumir essa imagem, amém? E querido, nós estamos vivendo tempos terríveis por dois motivos diferentes. Eu já falei muitos deles, um pouco sobre eles aqui. Existem dois tipos de homem que estão assumindo a predominância em todos os lugares. Em primeiro, eu já falei, os homens passivos. Mas em segundo lugar também, os homens malignos. Cada vez mais a gente vê assumindo lugar de liderança, lugar de referência, ou homens que são passivos, ou homens que são malignos, que não estão fazendo as coisas de acordo com o padrão da palavra de Deus. Então chegou o tempo, profeta. Amém? Vira para o seu irmão e fala com ele. Fala, profeta. A pastora Kenda falando para eu explicar o que é profeta. Aí é outra pregação. Ok, talvez tenha alguém tipo, meu Deus, como assim? O pastor está me chamando de profeta. Querido, eu sei que profeta é um chamado ministerial, assim como pastor. Amém? E o profeta no Novo Testamento não é o cara que adivinha CPF, adivinha futuro, porque tem gente que pensa que profecia é adivinhar o futuro. Não tem nada, realmente não tem nada a ver uma coisa com a outra. O profeta é aquele que é chamado para revelar o coração de Deus. O profeta é aquele que fala da parte de Deus, pelo Espírito de Deus. O profeta é aquele que prega a palavra. O profeta é aquele que tem autoridade e unção para quebrar toda maldição. Amém? Então eu não estou te chamando, talvez, foi bom falar isso, né? Talvez alguém tipo assim, meu Deus, mas como assim? Os homens dessa casa, eles adivinham. Não, hoje eu vou focar no profeta, não tem como eu tocar o rei, o profeta e o sacerdote. Semana que vem a gente fala mais sobre isso. Para ficar, né? Então, entregar o ouro todo de uma vez. Existem outros dois. O rei, a figura do rei, né? Um lugar, né, de autoridade de governo. Existe o lugar do profeta, aquele que ministra a palavra, o coração de Deus. E existe o lugar do sacerdote, né, aquele que ministra, né, agora trazendo para o homem, aquele que é um ministro, né, sobre a sua casa, sobre a sua própria vida. Entendeu? Mais ou menos, né? Enfim, o Espírito Santo vai revelar para você em nome de Jesus. Então, queridos, é tempo de nós nos levantarmos, né? É tempo dos homens de Deus assumirem responsabilidade. Você está com a sua Bíblia aberta em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 1. Meu Deus do céu, tem muita coisa aqui. Mas achou aí? 1 Timóteo 3, 1.
eu não vou ler com você. Não, eu vou ler rapidinho, amém? Eu vou ler e depois a gente vai esmiuçar um pouquinho aqui cada palavra. Então, fica ligado e preste atenção aqui. Acompanha junto comigo, amém? Do 1 Timóteo 3, do 1 ao 13, que diz assim: esta palavra é digna de confiança. Se alguém aspira a ser bispo ou ser pastor, não sei se você sabe, mas bispo é a mesma coisa que pastor, é a mesma coisa que presbítero, é a mesma coisa que episcopo, é tudo igual. Seja irrepreensível, marido de uma só mulher, moderado, sensato, respeitável, hospitaleiro e apto para ensinar. Não deve ser dado ao vinho nem violento, mas sim gentil, pacífico e livre do amor ao dinheiro. Deve governar bem a sua casa, tendo os filhos em sujeição com toda dignidade. Pois se alguém não sabe governar a sua própria casa, como poderá cuidar da igreja de Deus? O bispo não pode ser recém-convertido para que não se ensoberbeça e caia na mesma condenação em que caiu o diabo. Ele também deve ter boa reputação entre os de fora, para que não caia em descrédito nem na cilada do diabo. Os diáconos devem ser igualmente dignos, homens de palavra, não dados a muito vinho nem a lucros desonestos. Devem apegar-se ao mistério da fé com a consciência limpa. Primeiramente devem ser experimentados, depois, se não houver nada contra eles, que sirvam como diáconos. As mulheres devem ser igualmente dignas, puro para o versículo 12. Versículo 13, na verdade, que o 12 repete um pouco. Os que exercem bem a diaconia, né, ou esse chamado, né, seja de ser bispo ou de ser diácono, alcançarão bom progresso e muita ousadia na fé que está em Cristo Jesus. Amém? Então, fica aqui comigo. A gente vai encontrar nessa passagem uma lista de características muito importantes a serem encontradas na vida de um homem que deseja alcançar o lugar de autoridade que Jesus preparou para você. Como eu disse, é uma lista que Paulo faz para identificar homens aptos para se tornarem bispos e pastores, mas a única intenção disso, a intenção principal disso, é que esse tipo de homem sirva de exemplo para que todos os homens sejam dessa forma. Então eu vou passar rapidamente, e se for possível, você anota no seu caderno e anota no seu celular, ou depois você vai lá no Spotify e ouve essa mensagem. Eu não sei se essa mensagem vai para o YouTube, né? Não sei, talvez vá, talvez não. Mas no Spotify com certeza ela vai. Mas a primeira palavra que eu quero destacar aqui, eu vou passar bem rápido, então fica comigo, porque agora é modo aula, e você está aprendendo, profeta, em nome de Jesus. A primeira palavra que ele traz aqui é irrepreensível. E, gente, eu fui lá no grego estudar para entender o significado no original de cada palavra. Então, presta atenção, porque eu me dediquei aqui, em nome de Jesus. Irrepreensível, nunca ser pego fazendo algo errado. A palavra no grego original, a primeira tradução que ela traz é esse sentido. Nunca ser pego fazendo algo errado. Os homens dessa casa precisam se encontrar numa posição em que eles nunca são pegos fazendo algo errado. Amém? Encontrado sem culpa quando o acusador tentar te acusar. Meu Deus do céu. O homem de Deus, ele precisa viver a vida de uma forma que mesmo que o diabo tente encontrar alguma coisa na sua vida para te acusar, ele não vai conseguir. Marido de uma só mulher, ou seja, precisa ser um homem fiel, seja solteiro, seja casado, não importa, você é um homem fiel, né? Como eu disse semana passada, você não é um pescador, né? Os solteiros não são pescadores que pescam de tarrafa, que joga a rede, o que cair na rede é peixe, né? E às vezes caem 2 ou 3 de uma vez, não é assim. O pescador, ele pesca de anzol. Amém? Deixa eu avançar, que tem muita coisa aqui. Eu poderia falar muito sobre isso, mas eu não tenho tempo. Amém? Ele precisa ser moderado. O que é ser moderado? É ser sóbrio. É ser livre da influência do vinho. Lembre-se, eu estou puxando aqui o original do grego, que o autor quis dizer. Então, eu estou pegando todas as nuances de cada palavra para te mostrar a lista e o padrão de homem que você é obrigado a ser, porque Deus te criou e Ele te chamou para ser assim. Você pode escolher não viver dessa forma, mas o problema é seu.
Então vamos lá. Sóbrio, livre da influência do vinho, não intoxicado, livre de influências negativas ou influências intoxicantes, lúcido, livre das influências dominantes da vida. Ele precisa ser sensato, que significa ser saudável, comportamento externo regulado. Ele é seguro, ele é prudente, ele é corretamente e divinamente equilibrado. Meu Deus! Próxima palavra, ele é respeitável, que significa ele é ordenado, ele é adequadamente organizado, ele é bem preparado. Um homem desse jeito é respeitado. Ele é hospitaleiro, e eu achei interessante essa. Um dos significados é, ele gosta de estranhos. Ele não é um cara amarrada. Ele é, na linguagem do carioca, ele é sangue bom. Glória a Deus. Ele é apto para ensinar. E aqui ele usa a palavra didactos, da onde a gente tira, né, a palavra didática. Ou seja, ele é um homem inteligente e preparado para ensinar a palavra de Deus. Não é só o meu trabalho, querido. Misericórdia, se só eu nessa casa assumisse o trabalho de te ensinar a sua esposa, ensinar o seu filho, a responsabilidade não é de outras pessoas, a responsabilidade é de cada homem. Ele precisa ser apto para ensinar a palavra de Deus. Não deve ser apegado ao vinho. Essa aqui é muito interessante, porque tem muitas pessoas, tem algumas traduções, né, que trazem que não deve se embriagar e tal. Eu vou te trazer o original. As duas palavras no grego originais que você encontra, né, quando você pega lá os pergaminhos do Mar Morto, é paraoinos. Paraoinos no grego significa não ficar perto do vinho. É isso. Exclui todas as outras versões da sua cabeça. Não, é não se embriagar. Pode tomar um pouquinho. É paraoinos. Não tem outras palavras escritas. O grego no original é paraoinos. Não fica perto de bebida alcoólica nenhuma. Esse é o padrão. Amém? Concorde ou não, é o que a palavra de Deus diz. Não violento. Não pode ser uma pessoa combativa, controversa, briguenta, pronta para dar um soco. Né? O sentido do grego, do original dessa palavra, é alguém pronto para dar um soco. Né? E aí o tradutor colocou, não seja violento. Ele precisa ser amável, ele é equitativo, ele é gentil, ele é verdadeiramente justo. Né? E eu achei isso muito interessante, relaxando padrões excessivamente rígidos para manter o espírito da lei. Ou seja, tem até uma palavra, não sei se é Eclesiastes ou Provérbios, que fala, não seja excessivamente sábio, nem excessivamente tolo, mas seja equilibrado. Né? Ele não é uma pessoa que às vezes usa a rigidez, né, de alguns aspectos da palavra, ou tira alguma coisa de contexto, enfim, para ser o contrário de amável com outra pessoa, entendeu? Mas enfim, vamos avançar. Pacífico, aquele que se abstém de lutar. Não apegado ao dinheiro, livre do amor ao materialismo, não dominado ou superinfluenciado pelo desejo de ganho financeiro, não materialista. Deve governar bem sua própria família, fornece o modelo necessário para direcionar os outros. Esse aqui é espetacular. Os homens, eles precisam fornecer o modelo necessário para direcionar outros. Amém? Queridos, o que forma um homem? Um outro homem. É só um outro homem que vai formar um outro homem. E aí você já consegue mensurar, né, o tamanho do buraco da ausência de muitos homens. Só um homem forma um outro homem. Porque, de acordo com a palavra de Deus, o homem, ele precisa se tornar um modelo necessário para direcionar outras pessoas. Ou seja, mulheres, não fiquem ofendidas. Vocês têm o papel de vocês. A gente vai falar disso, né, talvez semana que vem ou na outra semana. Amém? Como eu disse, papéis diferentes. Onde eu estou? Direcionar os outros, ou seja, impactá-los positivamente pelo exemplo, diligentemente assumir a liderança, influenciar pessoas por meio de uma reputação respeitada e construída sobre um sólido
histórico. Isso acontece ao dar o exemplo de excelência vivendo na fé, ter uma reputação cristã impressionante. E eu não terminei ainda. Não pode ser recém-convertido. E aqui, ok, eu sei que esse aqui é um ponto, né, muito específico sobre assumir o lugar de pastoreio, mas aplicando para todos os homens, o sentido original ele traz recém-plantado. Não pode ser alguém recém-plantado. E o que eu tiro com isso? Não pode ser alguém com uma raiz curta. Porque alguém com uma raiz curta, ele é tirado facilmente. Então, não foca em quanto tempo você tem de caminhada com Cristo. Foca no seguinte, olha para a sua raiz. Você está enraizado em Cristo? Pode bater tempestade, pode vir qualquer tipo de dificuldade e você vai manter a sua fé? Ou a sua raiz é pequenininha e o diabo consegue te tirar da terra que ele te plantou facilmente? Fica aí o questionamento. Deve ter boa reputação perante os de fora também. E o mais interessante é que a palavra original do grego que ele traz, que a gente traduz como isso, é a palavra martyrion, da onde a gente tira a palavra, é uma variação da palavra mártir. Mártir é aquele que testemunha até a morte pelo evangelho. Ou seja, a boa reputação perante os de fora, não é as pessoas de fora te olharem, te acharem o cara, né? Eles precisam respeitar você pelo fato de você ter um testemunho, um bom testemunho e ser uma boa testemunha de Jesus Cristo. É esse o viés que precisa ser enxergado. Precisa ser digno, profundamente respeitado, homem de palavra, que não fala duas coisas, não muda de opinião, apenas quando for conveniente, oportuno, instável, fala coisas diferentes para pessoas diferentes. Para um ele fala uma coisa, para outro ele fala outra, porque ele tem medo, ou porque ele é passivo, ou porque ele tem receio de desagradar. Não, o homem ele precisa falar uma só palavra, um homem de palavra. Se apegar à fé com consciência limpa. Todos têm conhecimento do que é certo e errado. Né? Esse conceito de consciência limpa é se tornar, literalmente, a imagem e semelhança de Deus. Amém? E tudo isso, querido, isso tudo, todos esses pontos, eles nos levam para o primeiro ponto da pregação dessa noite. Amém? Anota aí no seu caderno. O primeiro ponto é, o profeta é ativo no caráter. Amém? Eu sei que a lista que eu te apresentei é muito grande e você vai precisar ouvir novamente essa palavra. Eu preciso que os homens que estão aqui hoje à noite ouçam novamente essa palavra. Amém? Vai te abençoar, vai na minha, ok? Vai ser bom para você. Ouve novamente essa palavra, pega a sua Bíblia, estuda 1 Timóteo, capítulo 3 e aplica isso na sua vida, querido. O profeta ele é ativo no caráter. O profeta ele não é passivo em seu caráter, em suas atitudes. Em tudo ele demonstra ser ativo, tomador de iniciativa, assumindo responsabilidades. Amém? Ele não fica satisfeito com a estagnação. Ele não se conforma com o seu caráter. Querido, eu vou ser sincero. Pegando toda essa lista e comparando com a minha vida, eu sei que eu não estou 100% perfeito com todos esses pontos aqui. Então, fica tranquilo. Eu não estou falando de uma posição de que eu sou desse jeito e vocês não são. A verdade é que nós ainda não somos, mas precisamos ser. Amém? E por isso nós precisamos ser ativos em relação ao nosso caráter, de assumir, de olhar para dentro de nós, mas não só para dentro, eu preciso olhar para fora. Eu preciso olhar como as pessoas me enxergam. Sim, isso é importante. Você precisa prestar contas de como as pessoas te enxergam, porque é a sua responsabilidade. O mundo hoje tenta amaciar um pouquinho a nossa responsabilidade. Não, mas a forma como as pessoas enxergam você, né, deixa para lá, não tem nada a ver. Né? Não, querido.
A palavra de Deus diz que nós precisamos ser pessoas aonde nem mesmo os de dentro da casa de Deus, nem os de fora da casa de Deus vão ter uma palavra. As pessoas, elas podem até tentar, e elas tentam. E infelizmente como instrumentos do diabo. Mas se você estiver num lugar e numa posição aonde, beleza, o diabo pode vir, as pessoas podem vir, podem falar mal de mim, podem tentar denegrir a imagem do meu caráter. Lembra? Uma das palavras, ele é seguro, ele fica tranquilo. Se o seu coração, querido, está ativamente conectado com a palavra, conectado com o Espírito Santo, nesse trabalho constante de ser forjado a um homem que é a imagem e semelhança de Deus, não tem problema alguém tentar te difamar, porque não vai conseguir. Amém? Não tem problema alguém falar mal de você, não tem problema nenhum, não vai conseguir. Amém? Esse homem, ele está sempre crescendo e amadurecendo. Ele faz isso porque entende sua posição de influência. Se ele não fizer, ninguém vai fazer. Querido, se você não assumir uma postura ativa diante da sua vida, diante das mudanças que precisam ser feitas, diante das escolhas que você precisa fazer, ninguém vai fazer por você. Muito pior, ou pior, se ele não fizer, alguém vai destruir. Se você não cuidar daquilo que é seu, alguém vai roubar. Não é verdade? Se você não assumir a sua posição, se você não reagir, o diabo, querido, vai matar tudo que estiver disponível. Aonde tem passividade, aonde você não assume posição e não assume responsabilidade, fica tranquilo, o diabo vai entrar no seu lugar. Mas ele não vai fazer nada para o seu bem, tenha certeza. Ele vai garantir que no final você saia morto, envergonhado e destruído. Ele veio para matar, roubar e destruir. Amém? Amém? Misericórdia. Abre a sua Bíblia aí, avance agora para 1 Timóteo capítulo 4. A gente vai ler do versículo 1 ao 8. Fique em paz que a gente já está indo para o final da palavra. Amém? Vocês estão recebendo? Gente, eu estou avançando rápido aqui porque tem muita coisa, mas pega aí, em nome de Jesus. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1 ao 8. Vai dizer, o Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrina de demônios, por causa da hipocrisia dos que falam mentiras e que têm a própria consciência cauterizada. Volta no versículo 2, por favor. Isso, eu queria essa versão, que diz, tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos, que têm a consciência cauterizada. Entenda uma coisa, varão, se você não usar a sua autoridade, alguém vai usar essa autoridade contra você. Pastor Alex falou isso hoje aqui de manhã, não existe zona neutra. Não, mas eu estou na minha. Não existe ficar na minha, querido. Se você ficar na sua é tipo assim, não, eu estou aqui na minha, eu não vou falar, eu não vou interferir. Se você fizer isso, alguém vai assumir o seu lugar e vai fazer por você. E esse alguém, querido, não vai ser Deus. Essa é a verdade. Sabe por que Deus não vai fazer? Porque Ele já colocou você. Ele já te criou, homem, à sua imagem, à sua semelhança. Ele já delegou a responsabilidade. E é por isso, e as pessoas perguntam, mas por que existem tantas coisas ruins no mundo? Eis a resposta. Eis a resposta. Deus já deu a solução, Deus já resolveu o problema. E Ele delegou isso aos homens que conhecem a palavra. Mas se você não exerce a sua autoridade, alguém vai exercer a autoridade por você. Mas não vai ser para o bem. E esse nos leva para o ponto 2 dessa noite. O profeta, ele é ativo na sua autoridade. Amém? Ele não só conhece, porque em primeiro lugar ele precisa conhecer, mas ele precisa ser ativo. Ele precisa estar em exercício. Amém?
aqui no versículo, deixa eu avançar um pouquinho. Bota no versículo 7, por favor. 4:7. Rejeite, porém, as fábulas profanas e tolas e exercite-se na piedade. Próximo versículo. O exercício físico é de pouco proveito. A piedade, porém, para tudo é proveitosa, porque tem promessa da vida presente e futura. E muitos homens hoje são super preocupados com a sua aparência física, com a academia, e isso tudo é muito bom. Eu também vou para a academia, eu também cuido do meu corpo, mas a palavra vai dizer que o exercício da fé, ela traz um resultado infinitamente, não tem comparação, porque não traz resultado só para essa vida, mas para a vida eterna. Amém, profeta? Ou o profeta está passivo nessa noite? Meu Deus. Ih, ficaram quietos. Que isso, varão? Se manifesta aí, abre a tua boca, profeta. Fala. Se você não dá o glória, querido, né, para receber a tua palavra e a tua bênção, o Senhor não vai pegar. Ah, vem cá, querido, você não deu glória, né? Você não pegou, mas deixa eu dar aqui na sua mãozinha. Não, querido. Se você não dá o glória para pegar a tua palavra, para não pregar a tua bênção, fica ligado, o diabo vai pegar o seu lugar. E eu estou falando sério. Eu estou falando sério, porque o diabo não brinca. Isso é muito sério. Como eu estava dizendo, é por isso que o mundo está desse jeito. A culpa é de Deus? A culpa não é de Deus, a culpa é dos homens que não assumem responsabilidade. Você precisa entender, querido, não existe vácuo, né? Hoje até mesmo a ciência diz que não existem espaços vazios em lugar nenhum do universo. Ou tem um neutrino, ou tem um quartz. E mesmo no mundo espiritual, é a mesma coisa. Não tem vácuo, não existe ausência. Algo sempre vai ocupar o lugar. Se você não ocupar o lugar, se você sair da sua posição, alguma coisa vai entrar e não vai ser um anjinho, vai ser um demônio. E não é um demôniozinho. Não existe demôniozinho. Existe demônio, existe principado, existe potestade, existe o príncipe das trevas, Satanás, o inimigo das nossas almas. Se você não se tornar ativo em conhecer a sua posição de autoridade, que Cristo conquistou para te resgatar de um lamaçal de pecado, te resgatar de um lugar de trevas, o diabo vai usar isso contra você. E é o que eu mais vejo acontecer. Homens que não se posicionam. O diabo vai lá e faz de tudo para envergonhar esse homem, para roubar esse homem, para destruir casamento, destruir finanças, destruir sexualidade, deturpar caráter, torná-lo um homem mentiroso, um homem sem caráter, até chegar ao ponto que ele se torne um homem maligno. Deus não te chamou para esse lugar é um lugar de morte. Mas se você se ausentar e ser um passivo na sua vida espiritual, querido, alguém vai ser ativo em cima de você. Essa é a verdade. E os homens precisam acordar, porque a responsabilidade das coisas espirituais não é apenas das mulheres. Se eu não me posicionar para proteger e guardar a minha casa e o meu casamento, ele vai quebrar. E eu já passei por momentos na minha vida aonde eu estava me ausentando das minhas responsabilidades, do meu posicionamento, da minha fala profética sobre a minha casa, de ser um profeta, de ser alguém que tem postura, que tem posicionamento. Querido, quando você faz isso, a destruição é rapidinho. Eu já experimentei, eu vi um pouquinho e eu não quis continuar. Eu me afasto disso. Eu preciso ser ativo, eu preciso ser posicionado. Eu preciso ser um profeta na minha casa. Eu preciso exercer a minha autoridade. Eu preciso proteger a minha esposa. Eu preciso orar junto com ela.
Ou eu preciso abrir literalmente. Não é oração no pensamento, não. Ah, não, pastor, todo dia eu agradeço a Deus. Agradece a Deus o quê, meu irmão? Só acorda de manhã, obrigado, Senhor, por esse dia. Pô, isso é uma oração de criança de 3 anos. Tem criança lá atrás, de 10 anos de idade, que já ora em línguas, profetiza. E você faz o quê? Se eu pegar a sua vida, pegar uma criança lá do Kids, porque lá eles não ficam tomando conta de criança, não é creche. Lá eles têm culto, lá tem cura, lá tem salvação. Se eu pegar uma criança daquela batizada com o Espírito Santo, te colocar do lado e falar, vamos analisar a sua vida espiritual. Estou falando com os homens da casa. Será que quem vai ganhar? Você ou a menininha de 10 anos? Você ou o menininho de 7 anos? Eu tenho meninos de 7 anos aqui ungidos. Eu tenho meninas de 10 anos aqui cheias de autoridade. Eu tenho crianças aqui que chegam na escola e quando vem um ensinamento errado sendo ensinado, eles não ficam com boca fechada, não. Eles falam, é pecado, é errado, não aceito. Eles vêm, eu tenho testemunho de crianças aqui que vem um amigo da escola doente e eles falam, deixa eu orar por você. Gente, a gente tem vários testemunhos. E você, homem, você, profeta, você faz o que com a autoridade que foi dada para você? Você acha que só frequentar a igreja é o suficiente? Você acha que vir aqui para agradar a sua namorada, noiva ou esposa é o suficiente? Você não tem que vir para esse lugar para agradar a sua namorada, a sua noiva ou a sua esposa. Você tem que vir para esse lugar com o coração no lugar certo para agradar o Criador dos céus e da terra. E o profeta da casa está falando. E varão, você precisa ouvir, porque senão, ou o diabo vai te roubar, ou ele já te roubou, e você já perdeu, você já deu uma de vacilão com a sua própria vida, e está caminhando para um lugar de destruição. Acorda, varão, abre a sua boca, fala, profeta. Onde existe uma passividade sua, alguém vai se tornar ativo e trazer a sua atuação de Satanás. Se você não assumir a sua posição, fique tranquilo, vai dar errado, é certo. Não fique pensando, não, nada vai acontecer. Não, mas eu sou um cara bom, eu estou aqui, eu cuido da minha vida. Não, tem responsabilidade espiritual sim. Assuma a responsabilidade espiritual sobre a sua própria vida, porque a sua namorada, a sua noiva e a sua esposa não vai assumir todos os pecados que a sua alma carrega. Não, quem assumiu isso foi Cristo na cruz do Calvário. Então você precisa se apegar não na sua mãe que ora por você, não na sua mulher que ora por você, mas você precisa dobrar o seu joelho, confessar os seus pecados, ajustar o que precisa ser ajustado e assumir a responsabilidade sobre a sua própria vida. Amém? E terceiro ponto para a gente terminar. Eu não estou mentindo. O profeta, ele é ativo na fala. Profeta fala. Qual é a principal função do profeta, querido? É abrir a boca e revelar a vontade de Deus. É abrir a boca e pregar a palavra. É abrir a boca e denunciar o pecado. É abrir a boca e apontar e dizer, isso está errado. E apontar o caminho certo não é esse. O caminho certo é a palavra de Deus. Amém? 1 Timóteo 4. Continuando aqui no versículo 11. Na verdade, eu vou ler no versículo 16, para a gente avançar aqui. 4,16 vai dizer o seguinte: atente bem para a sua própria vida. Meu Deus, atente bem, fica ligado, meu irmão. Toma conta da sua vida. Assuma a sua posição espiritual de autoridade. Atente bem para a sua própria vida e para o ensino. Persevere neles, pois agindo assim,
você salvará tanto a você mesmo quanto aos que ouvem. Quando o profeta fala, querido, ele traz salvação. Essa é a questão principal. Quando o profeta sai, né, entendo, estou falando aqui profeta, você, homem de Deus. Em nome de Jesus aqui, se você não é, você vai sair dessa casa hoje transformado em homem de Deus em nome de Jesus. Amém? Quando você assume a sua posição e abre a sua boca ativamente para declarar a palavra de Deus, seja orando em fé, seja ensinando a sua casa, seja ensinando a você mesmo, seja ensinando os seus filhos. Querido, quando você faz isso, você resolve problemas. Essa é a questão. Que quando você assume o seu lugar e para de ser aquele homem quieto, esse é o problema da maioria dos homens, não é, pastora Karina? Eu estou falando isso porque minha esposa já brigou muito comigo, no passado, por não falar. Não tem fé, não tem esperança, não tem convicção, então fica quieto e não fala nada. Ao invés de ir para a palavra e do seu lugar de falta de fé, ir perante o Senhor e dizer, Senhor, aumenta a minha fé. Senhor, eu vou me encher da tua palavra. Eu não tenho fé agora, mas eu vou obter essa fé. E eu não vou ficar nesse lugar de passividade. Eu posso não ter esperança agora. Eu posso não ter o dinheiro suficiente para resolver toda a minha vida agora. Mas eu tenho a palavra, eu tenho a fé, eu sei em quem tenho crido. Querido, muitas vezes eu quase levei o meu casamento para a destruição, só porque eu via coisas que naturalmente eu achava que, meu Deus, eu não consigo, eu não posso, ou pior, eu não quero. Esse é o pior ainda, eu não quero. E aí eu vou para o lugar de, achando que eu estou na zona neutra. Não, eu estou na zona neutra. Eu não estou fazendo nada. Eis o problema. É a pior coisa que você pode fazer, querido. Mas a melhor coisa que você pode fazer é assumir o seu lugar. O profeta, ele é ativo na fala. E quando ele fala, alinhado com a palavra de Deus, ele traz salvação. Ele resolve o que precisa ser resolvido. Lembra que o profeta, ele revela o coração de Deus. Para você, para sua casa, para sua família, para sua realidade. Se existe enfermidade, qual é o coração de Deus para isso? É cura. Então se move, meu irmão, e declara cura. Se existe falta e miséria, qual é o coração de Deus à luz da palavra para isso? Opa, miséria é maldição. Vamos resolver isso. Porque Jesus, o sangue de Jesus quebrou toda a maldição. A promessa da palavra é abundância e prosperidade. Então se isso é o que a palavra, se isso é o coração de Deus para a minha vida, o profeta não vai ficar lá, trancado no quarto, chorando, choramingando. Ou às vezes ficando de cara amarrada. Muitos maridos brigam com suas esposas, na verdade porque eles estão desesperados e eles não sabem o que fazer. E o que as mulheres mais fazem é perguntar o que nós vamos fazer, não é verdade? Quem é casado aqui sabe. O que a sua esposa mais faz é te perguntar as coisas. E elas perguntam. É o papel delas, querido. Não fica irritado com a sua esposa, não. Sabe por quê? Porque ela está esperando uma resposta. Só isso. Nem que seja dizer, amor, eu não sei a resposta, mas eu sei que o meu Deus tem a resposta. Só não fica calado, meu filho. Só não fica no lugar da passividade. Faz alguma coisa. Abre a tua boca. Você não sabe o que falar? Abre a palavra de Deus, querido. Tem milhares de palavras que você pode declarar sobre a sua mente, sobre as suas finanças, sobre o seu trabalho, sobre a sua casa, sua família, sua sexualidade, seja o que for. Traz a realidade. Amém? Glória a Deus. Querido, quando ele se presta a exercitar seu papel de autoridade na terra, autoridade em Cristo, porque você não tem autoridade sozinho, você tem autoridade porque Cristo tem autoridade. O caos é posto em ordem, a bagunça é arrumada.
quando ele se presta a abrir a sua boca e declarar as verdades da palavra em fé, a porta se abre, a provisão chega, a cura é manifestada. Vou te fazer um desafio, experimenta. Experimenta essa semana na sua vida, querido. Pensa aí naquilo que tem te deixado ansioso. E homem, quando fica ansioso, né, ele fica calado, mas ao mesmo tempo ele fica reativo, ele fica agressivo, ele fica estressado. Às vezes ele começa a somatizar no corpo, né, naturalmente enfermidades, porque ele acha que ele entrar dentro, né, da sua concha, do seu ostracismo, vai resolver as coisas. Não, só vai gerar um câncer dentro de você. Então experimenta essa semana. Olha para a sua vida e identifica onde tem caos, onde tem falta, onde tem problema. É no casamento? É nas finanças? É em falta de sabedoria? É em alguma coisa da sua personalidade? Não sei. Testa o Senhor, profeta. Fala. Amém? Abre a tua boca. Não faz em pensamento, não. Porque nem as crianças aqui da casa oram em pensamento. Elas abrem a boca e elas oram. Ora certo, ora com convicção. Né? Eu sei que essa figura, né, da oração silenciosa, ela parece algo muito santo, mas é muito passivo isso. Abre a boca. Querido, tem hora que na minha casa, tem hora que só está eu e Deus na minha casa. E eu não me importo se eu estou sozinho ou se o vizinho vai ouvir, eu abro a minha boca e eu começo a declarar. Às vezes eu estou dirigindo o meu carro e o inimigo vem, porque ele sempre vem, ele não vai deixar de vir. Esse problema, querido, ele não vai deixar de acontecer. Jesus não nos enganou, no mundo tereis aflições, tem de bom ânimo, eu venci o mundo, faz igual eu. Amém? Vence pela palavra. Eu preciso abrir a minha boca. Amém? Não precisa abrir não, mas em Tito 1, 10-11 diz, os filhos da impiedade, fala sobre, deixa eu abrir aqui rapidinho. Última passagem, eu estou terminando, em nome de Jesus. Amém? Tito 1:10 diz assim, porque há muitos rebeldes que não passam de faladores e enganadores, especialmente os da circuncisão. É necessário que eles sejam silenciados, pois estão arruinando famílias inteiras, ensinando coisas que não devem para obter ganhos desonestos. Querido, quando você não falar, alguém vai falar para você. E a palavra mostra que os filhos da impiedade, eles não perdem tempo. Aqueles que estão lá fora, pregando todo tipo de deturpação e de coisa errada, eles são faladores. Eles gostam de falar. E eles fazem isso para enganar as pessoas. Né? Existem homens que são faladores, que estão assumindo a posição que você deveria estar assumindo sobre a sua própria vida. A palavra diz que eles precisam ser silenciados. Mas não é de uma forma violenta, porque o Senhor não te chamou para ser agressivo. Amém? Não por uma conduta agressiva, mas por uma postura de autoridade. A autoridade começa a ser exercida na fala. A palavra vai dizer que Jesus, as pessoas olhavam para ele, olhavam para Jesus e discerniam. Ele fala como quem tem autoridade. Quando você assumir o seu lugar de autoridade, quando você entender o chamado celestial que o Senhor tem para a sua vida, querido, e abrir a sua boca, as regiões celestiais vão saber. Se o inimigo estiver na sua frente, se existirem principados e potestades trabalhando contra a sua vida, e eu vou ser sincero, tenha certeza que tem. Tenha certeza que tem um demônio, né? Que isso, pastor? Que isso que é, meu irmão? A palavra diz, o diabo, ele está ao nosso derredor, bramando como um leão, porque ele não é, ele é um falso leão, porque ele é mentiroso. Jesus é o leão da tribo de Judá, mas ele está ao nosso redor, bramando como leão, procurando a quem possa tragar. Dá mole, que ele vai te tragar, mas se posiciona, ele é um leão falso.
ele tem que fugir. Porque se você se posiciona no lugar de autoridade, querido, não tem principado que fique de pé.